Sabe por que muitas das vezes a sua mulher não te respeita? É porque muitas das vezes você não entende o que é liderança. E liderança não é você colocar ela sobre um jugo, não é você obrigá-la, não é você simplesmente pressioná-la para que ela venha fazer a sua vontade, porque isso é preferência. Mas quando nós entendemos o que é liderança, nós entendemos a responsabilidade de liderar. São coisas diferentes. Então, para o homem, ele não precisa ouvir eu te amo, ele não precisa de muito carinho, muito afeto, muitas coisas. O que ele precisa, na maioria das vezes, é respeito dentro de casa. E quando não há respeito, quando ele se sente desrespeitado, ele tem dois comportamentos. Ou ele procura resolver um problema, que deveria ser sempre o primeiro, ou ele tem a fuga. Como assim? Ou ele se isola, ou ele se fecha, ou ele não quer conversar sobre o assunto, ou é desconfortável demais, mas nós precisamos aprender que liderar é lidar com o desconfortável todos os dias. E vai se tornando cada vez mais fácil liderar quando nós começamos a assumir essa responsabilidade dentro do lar. E quando é que nós começamos a assumir essa responsabilidade no lar? Eu falo que um casal que faz devocional todos os dias tem muito menos problemas. Por quê? Porque quando a gente faz devocional, primeiro, a gente está trazendo a Bíblia, as Escrituras, para a nossa conversa. Ou seja, a gente está procurando ser uma pessoa bíblica, ser uma pessoa fiel e temente à palavra de Deus, certo? Isso é ótimo. Mas em que momento a gente vai falar sobre o pecado um do outro? Em que momento nós seremos exortados pela palavra e seremos exortados em conjunto? Como assim? Em que momento você vai chamar a atenção da sua esposa pelo tom de voz alto que ela teve com você e que você se sentiu desrespeitado e etc? Em que momento? Porque Deus se agrada desse comportamento que ela pode ter tido? Ou você? Não. Então, em que momento a gente conversa? É onde a maioria dos casais erram. Eles, primeiro, não sabem conversar e não sabem falar sobre o pecado. Entende? Não falam sobre o pecado. Não falam. E é aí que o homem fica omisso. Vou te falar um ponto aqui. Lá em Gênesis, você conhece essa história. Lá em Gênesis estava lá Adão. Aonde estava Adão quando Eva pecou? Ele não estava presente. Agora eu volto a pergunta para você. Aonde você está presente na vida da sua casa? Só na provisão? Porque se for só na provisão, você está em falta. Você precisa estar provendo, além do dinheiro, prover conhecimento, trazer a Bíblia, trazer e santificar a sua família. Você não cria a sua família para o mundo, você cria a sua família para a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus, são coisas diferentes. Por isso que nós precisamos aprender a trazer essas conversas para dentro do nosso lar. Aonde estava Adão quando Caim desfaleceu seu semblante, quando ele ficou irado? Porque Caim não sabia o que fazer com seus sentimentos. Aonde estava Adão? Não estava presente. E o que a gente pode aprender com isso? Que a presença do homem na casa, na sua liderança, ela precisa ser para guiar os sentimentos da esposa. Muitas das vezes ela vai estar irada, mas porque nem ela consegue entender a ira dela. E com o seu aconselhamento, ela pode se tornar uma pessoa mais branda, mais calma, menos reativa. Então, nós precisamos desse tipo de comportamento dentro do lar. Repito, se a maioria dos casais que enfrentam problemas, principalmente, mas a maioria dos casais, fizessem devocional em casa, teriam muito menos problemas. Muito menos problemas. Eu digo que basicamente os problemas que mais teriam seriam financeiros, que é algo externo, sabe? É prover, é pensar nas contas e etc. Mas quando a gente está lendo as escrituras, a gente está lidando com o nosso próprio pecado. Estou sendo confrontado pela palavra. Estou sendo confrontado que estou sendo um marido omisso. Quando que eu sou omisso? Quando eu não confronto o pecado da minha mulher. Quando eu não confronto o meu próprio pecado. Quando eu não direciono o sentimento que a minha mulher está tendo sobre um determinado problema. Os meus filhos, quando se sentem frustrados, o que eu faço para eles entenderem o próprio sentimento de frustração, tristeza, agonia? O que eu posso fazer para ajudar eles a entender esse sentimento e direcionar para um lugar que não leve ao pecado? Entende? O homem ele precisa se posicionar. E não adianta você querer ser respeitado aumentando o seu tom de voz. Não adianta. Você acha que você ganha no grito. Só que quando você abaixar o seu tom de voz e começar a ensinar a sua casa, a sua esposa vai começar a olhar para você com olhos de admiração. Nossa, tem um marido bíblico em casa, tem um homem que ensina dentro de casa, que me corrige, que me leva para Deus, que ora por mim, que ora pelos nossos filhos. Quantas famílias não querem isso? E tem vários maridos que vão na igreja e não fazem isso. Eu, há 4 anos que sou casado, só agora que eu estou entendendo a importância de ter um devocional diário. Muitas pessoas falam, mas eu não sei como começar. Ninguém sabe como começar direito não, principalmente quando não lê diariamente as escrituras. Como é que começa? Começando, ponto. O que não pode é você parar, entendeu? Porque vamos oscilar, nós somos pecadores miseráveis, nós oscilamos. Mas, repito pela última vez nesse vídeo, o casal que aprende a trazer as escrituras para dentro do lar, ele passa a viver em harmonia. É muito mais simples do que se pensa. Muito mais simples. Você vai ter que aprender a corrigir e a lidar com o seu próprio temperamento. Você vai ver que
não é você aumentando o tom de voz. Eu vou te dar um exemplo. Certa vez eu tava falando com alguma coisa que eu nem lembro o assunto mais com a minha esposa, e ela quis me devolver em forma de provocação. Eu acho que eu citei alguma falha dela pra gente conversar e ela quis devolver uma minha. Ou seja, deixou de ser uma conversa onde a gente tá pontuando um problema, a gente passou a acusar, entendeu? E aí eu devolvi simplesmente com uma pergunta. Amor, precisa disso? Por que você tá falando dessa forma? Quebrei as pernas dela, porque, tipo assim, eu tava falando de um problema pontual, querendo ajudar, querendo resolver, e não precisaria vir a apontar as minhas falhas nesse momento. Poderiam ser tocados depois. Mas quando a gente quer se defender, é uma frase que eu utilizo aqui agora: nunca se defenda. Nunca se defenda. Se é verdade o que falam a seu respeito, por que você se defende? E se é mentira, por que você se defende também? Nós nos ofendemos demais. Nós criamos brigas demais. E se a gente parasse de se ofender? Agora eu faço um desafio pra você que é homem. Pare de se ofender. Pare de ser reativo. Leve temperamento pra sua casa, porque se você quer que a sua esposa ela te ouça, primeiro você tem que dar exemplo. Baixa o seu tom de voz primeiro. Leva ela a entender o que ela está falando primeiro. Ela pode explodir pra cima de você, mas depois faça perguntas. Ao invés de você querer entrar numa discussão, entrar numa briga, ver quem ganha, isso é briga de ego, não vai levar vocês a lugar nenhum. Faça perguntas. Amor, precisa disso? Baixe seu tomzinho de voz. Amor, por que você tá falando assim? Não somos nós um contra o outro, somos nós dois contra o problema. Eu não sou seu inimigo pra você falar dessa forma. Basicamente, são coisas que eu falo no meu dia a dia. Entende? Com a minha esposa. Que você pode levar pro seu lar. Esse vídeo tá ficando um pouco longo, mas a forma mais simples de você conseguir ter respeito em casa, o respeito que você tanto gostaria de ter, é dando exemplo, aprendendo e ensinando as escrituras dentro do seu lar. Vocês podem ir para a igreja, mas no dia a dia não adianta nada você ter uma conduta reprovável, entendeu? Então esse vídeo vai ficar um pouco longo. Se você ficou até aqui, se inscreve. Se você quer aprender a ser respeitado dentro do seu lar, abaixe o seu tom de voz, faça perguntas e leve as escrituras para dentro do seu lar. Com certeza ela vai olhar para você com outros olhos.